A gente estava falando aqui sobre o Endrick, né, que não pôde jogar e foi vendido e tal. Ele perdeu um pênalti ontem no jogo da seleção olímpica, que perdeu para o Paraguai por 1-0 num jogo. Eu consegui acompanhar o primeiro tempo inteiro desse jogo, ao vivo ali, a hora que estava passando, e eu não vi a cara do goleiro do Paraguai até a hora do pênalti aí, praticamente, porque o Brasil quase não passou do meio de campo. Você escreveu sobre a seleção olímpica do Ramon, Mauro, no seu blog aqui no UOL, que é uma coisa, começou ganhando, tal, foi ficando pior e agora está correndo um risco de não ir para a Olimpíada, simplesmente isso. Que eu acho ótimo o futebol praticado no Brasil, porque livra os clubes de terem que passar pelo constrangimento de ter que liberar jogador para um torneio absolutamente secundário. Futebol masculino na Olimpíada é um estorvo, torneio tecnicamente fraquíssimo, ninguém manda, praticamente ninguém manda o time mais forte que pode. Não há obrigatoriedade de liberação dos jogadores, mas sempre surge constrangimento. Lembra o caso do Pedro? O Flamengo não liberou o Pedro. Ah, ele quer jogar a Olimpíada. Legal, tudo bem. Pede para a CBF, para o Comitê Olímpico, pagar o salário que ele ganha e pagar quanto ele custou lá para o time italiano, lá a Fiorentina, de onde ele veio. Né? O Palmeiras foi meio que obrigado a liberar o Endrick por conta de um acordo, né, com o Real Madrid e tudo mais. O Real Madrid tinha interesse que ele jogasse esse negócio aí. Então o Ramon é um técnico que não tem qualidade para ser técnico de seleção nenhuma. Seus trabalhos no CRB, Vitória e antes no Vasco foram fracos e breves, poucos jogos. A presença dele trabalhando como técnico na CBF é algo inexplicável. Ainda treinou o time principal, né? Ele não se provou como técnico para isso. Não surpreende que a seleção seja isso que a gente está vendo aí em campo. Mas o lado bom é que, se realmente não se classificar, livra os clubes aqui do Brasil desse desconforto, né? De ter, de repente, que liberar o jogador, porque o jogador fica pressionando, aí tem uma questão política com a CBF, e aí os clubes muitas vezes acabam cedendo. E aí vão ficar desfalcados de jogadores importantes. Já tem a Copa América para desfalcar durante aí 9 rodadas do brasileiro, né? Vários atletas que vão estar fora, brasileiros e estrangeiros, porque o campeonato não vai parar, ou seja, não será aquilo que a CBF prometeu várias vezes, de parar sempre nas datas FIFA, e aí, no caso, equivale, né? É uma data FIFA, um período FIFA, esse de Copas, como vai ter a Eurocopa, como vai ter a Copa América. Então tem um lado bom, né? Que é o Brasil não se classificando, não encheu o saco de clube brasileiro nenhum, com convocação para um torneio, repito, totalmente secundário, que tinha aquela conversa fiada, ah, mas o Brasil nunca venceu a medalha olímpica, o Brasil não tem duas já. Ganhou aquela em 2016 no Rio de Janeiro, jogando contra seleções pífias, a própria Alemanha que fez a final, um time C, D, e foi nos pênaltis que o Brasil venceu, com dificuldades, com vários jogadores da seleção principal depois, né? Jogadores jovens que continuaram na seleção, foram para Copas do Mundo e tudo mais. E ganhou a outra, a última também, né? Então tá bom, já ganhou essa medalha. Então, que não perturbe com tanto jogo de seleção os clubes aqui do Brasil, para que eles possam jogar não tão desfalcados assim nas competições que realmente interessam ao torcedor. Eu duvido que um torcedor de qualquer clube brasileiro prefira o torneio olímpico de futebol do que o seu time em campo, com os jogadores do seu clube servindo ao seu time, né? Fazendo pelo seu time, não por essa seleção olímpica que nem deveria mais existir. Deveria fazer uma seleção com jogadores que, assim, que não são convocados, jovens, né? E com um técnico que tenha um currículo, né? Que tenha algum feito na carreira que justifique essa oportunidade. Quando você coloca o Ramon para fazer esse trabalho, você certamente está negando a oportunidade a gente mais qualificada do que ele, gente. Porque você vê, não é coincidência. Todos os trabalhos deles foram fracos. Né? E agora, com um holofote maior, evidentemente. Né? Ruim para ele, inclusive. Hein? Acho que é muito ruim para ele isso. Mas, enfim. A campanha é ruim, né, Perrone, dessa seleção olímpica aí. E vamos combinar, não falta jogador, né? Tem o Endrick, tem o John Kennedy do Fluminense, que aliás não tá jogando muito bem, o John Kennedy, né? Tá um pouco fominha ali. Tem muito jogador que é titular daqui. Bom, basta lembrar que o Endrick desfalcou o Palmeiras na Supercopa porque estava nessa seleção. E não anda. É um time basicamente que não anda. Parece que todo mundo fica ruim na seleção. A impressão que eu tenho é um time que pega a bola e não sabe o que fazer. O único plano é tocar no Endrick ou no Kennedy. Então, assim, é muito do que o Mauro falou, um treinador que não demonstrou, né? Por que a gente não consegue entender por que está lá, por que chegou a dirigir a seleção principal. E aí chega ali na hora, a impressão que dá é que os caras pegam a bola, não tem plano nenhum de jogo, não tem, sabe, não conseguem conectar as jogadas e ficam na dependência do talento individual, que é uma coisa que há muito tempo prejudica o futebol brasileiro, né? Que é você achar que no talento individual você vai resolver as coisas,
E não é assim, né? Porque os adversários evoluíram muito. Se você não tiver uma estrutura de jogo boa, competente, forte, não vai rolar. Então, eu acho que o que prejudica o desempenho da maioria dos jogadores ali é a falta de uma estrutura sólida de jogo. O Cristiano Fonseca fala: Ramonismo só se for os Ramones, banda punk histórica do rock and roll, do rock mundial. O Lavieri, o palmeirense deve estar pensando: caramba, né, meu? Vendo que vai lá para jogar nesse timeco, podia estar aqui ajudando a gente. E esse é só um exemplo, né, em cima do que o Mauro falou, né? Deve ter, nas torcidas deve ter um alívio, né? Porque se não for para a Olimpíada, também não vai atrapalhar os times como a Copa América já vai atrapalhar. Mas o time é fraco, né? O time, não os jogadores, mas o time, e como time, não encanta ninguém. E a gente tem que lembrar sempre, né? O Brasil está enfrentando times sub-20. Mas é que essa geração teve muito jogador que não foi liberado e tal. Essa questão de não liberação, ela vai acontecer para a Argentina e para outros países que estão ali também na disputa e que tem grandes jogadores também. Então não dá para usar só isso como uma desculpa. Eu acho que é muito uma falta de treinamento. E olha que esse time está reunido há um bom tempo já treinando na Venezuela. O Andy, que teve até parte das suas férias quase que, enfim, retirada para poder disputar essa competição. A gente vai lembrar, tem o Andrei também, que é a revelação do Vasco, o próprio Gabriel Peck também. Então, enfim, tem nomes interessantes para esse time que daria para fazer uma campanha muito melhor do que a que está fazendo agora. Mesmo na primeira fase, o Brasil passou e já foi jogar o último jogo com o time reserva contra a Venezuela e tomou 3-1 da Venezuela. Mesmo que você jogue com o time reserva, não dá para você perder de 3-1 da Venezuela, que não é nada nem de perto uma potência do nosso futebol, por mais que tenha melhorado muito nos últimos anos, mas saiu de nota 1 para nota 2. Não dá para falar que vai perder da Venezuela, porque a Venezuela está muito forte e tal. Então, assim, realmente é uma campanha ruim, um time que você não vê muita ideia, de fato, e que prejudicou bastante. A gente está falando agora do Endrick, né? Porque o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis a final para o São Paulo, então claro que vai ser o jogador que a gente vai falar mais, mas prejudica e assim, sinceramente, o Real Madrid, eu não entendi muito bem por que o Real Madrid quis colocar ali, dar uma experiência, é um torneio que é fraco tecnicamente, e que eu tenho certeza absoluta que caso o Brasil consiga a difícil classificação, eu não vou ver o Real Madrid liberar o Endrick no meio do ano, perdendo a pré-temporada que ele pode fazer com o Real Madrid para jogar as Olimpíadas em Paris. Então, sinceramente, também não entendi muito bem o porquê o Real Madrid quis colocar, mas se estava no contrato, é o que tinha que fazer. Pois é, esse é um ponto curioso, Perrone. Por que o Real Madrid quis? Porque na hora H, na hora do vamos ver, na Olimpíada, eu duvido que vai liberar. O que também tem uma questão dessa seleção olímpica, né? Se esses caras. Então, tudo bem, classificou o time. Vai para a Olimpíada, não vai ter vários que não vão poder jogar, né, no torneio olímpico, porque não serão liberados. Tem alguns que nem foram já. O Beraldo, por exemplo, não estava lá, né? Também não consigo imaginando aqui, tentando ver uma possibilidade. Será que os caras acham, para ter uma experiência maior, ele já tem, claro, porque já participa de seleções de base, mas para ter mais uma experiência internacional com seleção, mais uma experiência em nível internacional, mas assim, é difícil acreditar nisso porque, como o Mauro falou antes ali, o nível é muito baixo desse torneio, né? Por visibilidade? Por visibilidade eu não acredito que seja, porque o Real Madrid não quer vender o jogador, né? E a visibilidade também é pequena. Então é difícil de entender o porquê dessa exigência.